Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque mais uma vez você me permite entrar na sua casa e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui a esse canal, seja bem-vindo aqui a essa plataforma. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez para poder pregar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje a seguinte mensagem: não seja como o filho pródigo. Deixa sua Bíblia aberta em Lucas 15, do 11 ao 32, e nós vamos então meditar nesse texto. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você sinaliza que você gostou do vídeo, que você gosta da programação, do conteúdo desse canal, que você gosta do conteúdo dessa plataforma e que você quer que mais pessoas vejam. E isso que eu estou pedindo para você fazer é grátis e só leva alguns segundos. E assim você me ajuda no crescimento desse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Assim você me ajuda nesse trabalho. Bom, antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero compartilhar com vocês alguns avisos aqui. Nos comentários eu tenho os textos bíblicos falando sobre o combate às fake news, para que você continue sempre alerta no que diz respeito ao que a Bíblia diz sobre o assunto. E também nos comentários eu tenho os links através dos quais você pode conferir se o que você está recebendo aí nas suas redes sociais, se o que estão informando para você nas suas redes sociais, se é verdadeiramente fato ou se é fake, tá? Aí tem também nos comentários. E o roteiro desse vídeo, eu vou falar hoje sobre o verdadeiro cristão não se envolve com política. Em seguida, vou falar sobre a série Acredite em Si Mesmo. Vou compartilhar com você mais uma história. Vou falar sobre o meu novo livro. E aí eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. E por falar em livro, os links de venda de todos os meus livros estão aí disponíveis para você, tá? Não somente os links para você clicar direto, caso onde você esteja vendo, o link abra para você, mas aí também tem todo o passo a passo para que você possa entrar link por link para poder, site por site, para você poder comprar meus livros. Amém? Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você está informando a plataforma que você gostou do vídeo, que você gosta do conteúdo que é produzido aqui e que você quer que mais pessoas possam ver. E quando você faz isso, é rápido, é fácil, você só vai gastar alguns segundos e assim você vai me ajudar a divulgar esse ministério, vai me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui nessa plataforma, que é pregar a palavra de Deus. Quando eu falo trabalho, é o trabalho cristão, é claro, tá? Quando eu falo trabalho, é trabalho cristão, é trabalho para o reino de Deus. Para isso, Deus me colocou disponível, aposentado, para ter mais tempo para isso. E nos comentários aí tem telefone para contato, caso você queira que eu pregue na sua igreja. Tá aí nos comentários. Vamos lá. Eu quero falar sobre o seguinte tema aqui. O cristão verdadeiro, o verdadeiro cristão não se envolve com política, tá? Eu vou procurar ser o mais bíblico possível, tá? Com toda a serenidade, com toda a tranquilidade, com toda a imparcialidade que, graças a Deus, eu tenho, certo? Porque não sou candidato, nunca fui, nunca serei, não tenho envolvimento nenhum com política, não sou de esquerda, nem de extrema esquerda, nem de centro-esquerda, nem de centro. Não sou de direita, não sou de centro-direita, não sou de extrema-direita. Sou o servo do Senhor que usa o seu tempo para pregar a palavra.
Então, eu estou totalmente isento para poder chegar aqui e falar sobre esse tema. Como eu disse, eu vou procurar ser o mais bíblico possível, tá? Bem, nós temos visto ao longo dos últimos anos, infelizmente, uma partidarização da Igreja de Cristo. Sim, uma partidarização da Igreja de Cristo. Infelizmente, nós temos visto muitos púlpitos de muitas igrejas cada vez mais sendo tomados por políticos, no lugar onde só deveria ter pastores e pregadores da palavra de Deus. Temos visto pastores que já deixaram de ser pastores há muito tempo e ainda não se deram conta disso, e que estão usando os púlpitos das suas igrejas para divulgar suas ideias políticas. Bem, vamos lá. Quando você pega a Bíblia de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, ninguém tem respaldo bíblico para dizer que o cristão tem que se envolver com política no sentido de se enfiar lá dentro. Por que eu estou falando isso? A nossa maior arma como cristãos é justamente não estar envolvido com as coisas desse mundo. A nossa maior arma como cristãos é não estarmos envolvidos com as coisas dessa terra, porque assim nós temos isenção para poder falar. E com que base bíblica eu falo para você? Vamos lá, no Antigo Testamento você pode pegar todos os profetas. Eles tinham total liberdade, total isenção para denunciar os pecados dos políticos. Sim, eles denunciavam os pecados dos políticos, dos reis, das rainhas, dos religiosos. Eles denunciavam também, e denunciavam também os pecados da população. É só você pegar e estudar todos os livros de todos os profetas que você vai conferir isso que eu estou falando. Estou no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento que você vai encontrar. Você não vai encontrar, melhor dizendo, Jesus em nenhum momento se misturando com político para poder fazer campanha para esse ou para aquele. Pelo contrário, você também não vai encontrar no surgimento da igreja primitiva os apóstolos, que foram os primeiros pastores, os primeiros missionários. Você não vai encontrar nenhum deles envolvido com política. E caso você não saiba, caso você não tenha estudado isso na escola, quando a política entrou no meio da igreja primitiva, alguns cristãos da igreja primitiva se corromperam lá com Constantino, rei de Constantinopla. Se você estudar, se você relembrar, caso você tenha estudado lá no seu ensino médio, você vai estudar, você vai relembrar que o reino de Constantinopla, né, que é onde se situa hoje, no mapa geográfico de hoje, a moderna Turquia. Então esse rei Constantino, ele introduziu símbolos pagãos no meio dos cristãos que estavam ali, e esses cristãos que estavam ali aceitaram toda essa situação, porque eles recebiam benesses, favores do rei. Então daí inclusive surgiu uma religião que estava totalmente afastada do cristianismo primitivo, que pregava a palavra de Deus na sua essência, que não tinha adoração a ídolos, nem a imagens de esculturas. A adoração era única e exclusiva a Deus. E você sabe disso, que você já estudou isso em história. Eu não estou nem aqui nesse momento nem falando necessariamente de religião. Estou puxando pela sua memória, pelo que você estudou em história. E por falar em história, quando você dá um salto para a história recente do Brasil, você vê que o mesmo erro que a igreja evangélica brasileira está cometendo hoje, deixando de pregar a palavra de Deus para ficar falando de política, a igreja católica cometeu no passado recente do Brasil, décadas de 70 e 80. E como resultado, a igreja católica perdeu milhões de membros para as igrejas evangélicas, que pregavam a palavra de Deus, que
trazia uma palavra que atendia aos anseios deles. Deixa eu falar uma coisa para você que está me vendo aí. Ninguém tem interesse em chegar numa igreja, seja ela católica, evangélica ou qualquer outra religião. Ninguém tem interesse em chegar e ouvir político, ouvir papo de política. Ninguém tem interesse nisso. A pessoa, quando procura uma igreja, quando procura um templo, um serviço religioso, a pessoa quer ouvir uma palavra que traga conforto, uma palavra que traga consolo, uma palavra que traga um alento. Não estou falando de massagear ego não, tá? Não estou falando de massagear ego não. Mas o Espírito Santo, ele conduz o pregador a pregar. E até quando o Espírito Santo conduz o pregador a trazer uma mensagem de exortação, aquela pessoa recebe de boa exortação. Por quê? Porque o Espírito testifica. Mesmo quando a pregação vem para exortar, eu já estive, quantas vezes eu, nos meus 41 anos de vida cristã, eu cheguei para cultuar nas igrejas e as mensagens eram mensagens de exortação. E quantas vezes eu recebi de boa e tranquilo e entendi. Então, o Espírito Santo, ele testifica, tá? Então, é isso que o pregador tem que fazer. Aí, eu fiquei muito triste essa semana quando eu ouvi no grupo da igreja que eu congrego um desabafo de uma irmã, falando sobre o quão difícil está servir ao Senhor nos dias atuais por causa dessa politicagem que está dentro da igreja, dentro das igrejas. Muito triste quando você vê pastores que outrora foram usados por Deus para pregar o Evangelho, para fazer defesa da fé cristã, hoje envolvidos até o pescoço com politicagem. Deixa eu te falar aqui, para você principalmente aí que é cristão, que está dentro da igreja, deixa eu te falar. Esses pastores, esses supostos pastores, esses supostos líderes evangélicos, eles tentam vender uma imagem de que nós cristãos temos que nos envolver, temos que entrar lá para fazer diferença. Deixa eu falar uma coisa, nenhum cristão que entrar lá vai fazer diferença não, sabe por quê? Eu vou falar para você o porquê. Ali, a política brasileira é um meio que já está tudo corrompido. E essa corrupção só vai sair com jejum e oração. Não vai ser simplesmente botando o cristão lá dentro. Por que eu estou falando isso e eu estou indo na contramão do que muita gente está ensinando equivocadamente aí? Vamos lá, passo a passo. Vamos supor que eu fosse candidato e fosse eleito. Primeira coisa que ia acontecer, antes de eu ser diplomado, eu iria receber contatos daqueles que já estão lá dentro há um tempão, para eu ficar na minha, para eu baixar minha bola, para eu não entrar numa de apresentar projetos que vão trazer polêmica, coisa e tal. Mas se mesmo assim eu teimar, o que vai acontecer com esses projetos? Todos os projetos apresentados por qualquer político, seja ele vereador, deputado estadual, federal ou senador, ele cai em alguma comissão. E aquela comissão ele é filtrado e tal, é votado lá dentro, às vezes nem passa lá dentro, tá? E dali mesmo já vai para a lata do lixo. Se por um acaso passar, muitas vezes ele passa se a pessoa subornar, fizer algum tipo de acordo. Você pode observar que quando projetos importantes vão para o plenário, o governo logo movimenta liberação de recursos para os deputados para eles poderem votar a favor. E não é uma coisa específica do governo atual, da data que eu estou gravando esse vídeo não, tá? 11 de outubro de 2024. Não é coisa do governo atual, desse governo. Todos os outros fizeram, todos, sem exceção, fizeram. E todos os que vierem daqui para frente vão fazer. Porque esse sistema, infelizmente, se não for pela atuação de Deus, não vai mudar. E a atuação de Deus, ela vem através das nossas orações. Então o nosso envolvimento com política, como cristãos, ele se resume a, como cidadãos, cumprirmos o nosso compromisso de ir à zona eleitoral votar, já que o voto no Brasil é obrigatório. Nos países nos quais o voto é facultativo, a pessoa escolhe se quer ir ou não.
E no Brasil, pessoas com mais de 70 anos não são obrigadas a votar. Então, as pessoas com mais de 70 anos escolhem se querem ou não. Então, partindo desse princípio, essa é a nossa obrigação como cidadãos. Cumprir com o nosso dever, certo? E outra coisa também, de acordo com a Bíblia, nossa obrigação como cristãos é orar pelos governantes. Não interessa que tipo de governo é, se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Vamos lá. Por que eu repito a frase que o verdadeiro cristão não se envolve com política? Porque todas as tendências políticas aqui, elas têm erros gritantes e que batem de frente com a palavra de Deus. Vamos falando da esquerda. Vamos começar pela esquerda. Esquerda, centro-esquerda e extrema esquerda. Tá? A linha da esquerda, vamos ver diferenças. A esquerda defende intervenção do Estado, tudo Estado máximo, coisa e tal, tudo tem que ser público. A direita, centro-direita, extrema-direita defende Estado mínimo, ou seja, privatiza tudo. Nada pode pertencer ao governo. A direita já está errada porque eles querem privatizar até mesmo o que a Constituição proíbe. A Constituição garante que alguns serviços têm que permanecer junto ao governo. Isso inclui saúde, isso inclui educação. É claro que existem escolas particulares, existem hospitais particulares, mas tem que ter a atuação do governo. A Constituição garante saúde, educação e, se eu não estou enganado, a Constituição garante essas duas coisas e serviço público, tipo água, luz, coisa e tal, que não deveriam ser privatizados, mas nós estamos vendo aí água e luz privatizada direto. Isso não deveria ser privatizado. A Constituição, pelo menos, ela garante isso aí. Pois bem, por outro lado, a esquerda também quer manter tudo sob o controle do Estado e, infelizmente, o Estado é ineficaz. Quando eu falo Estado, governo, seja esse ou aquele outro, é ineficaz para controlar tudo. Então, algumas coisas até podem ser privatizadas, desde que seja feito com um estudo muito técnico, muito criterioso. Essa é uma das diferenças. Agora eu vou entrar num assunto específico que, assim, vamos lá. Tanto a esquerda quanto a direita, eles têm pautas que são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Esses pastores que estão aí, esses líderes que estão por aí, eles espancam verbalmente a esquerda. Eles garantem que a esquerda só tem coisa que não presta, só tem coisa que é contrária à palavra de Deus. É uma meia verdade. Infelizmente, esquerda, extrema esquerda, centro-esquerda, tem algumas pautas que são contrárias à palavra de Deus, sim. Por exemplo, pelo lado da esquerda, eles querem liberar o aborto para tudo, amplo, geral e restrito. Pelo lado da direita, centro-direita e extrema-direita, eles querem restringir o aborto para tudo, porque eles garantem que, eles defendem que só Deus pode tirar a vida de alguém. A nossa Constituição, nós já temos leis que garantem o aborto em caso de estupro, em caso de morte, risco de morte para a mãe ou para o bebê, anencefalia, essas coisas. Os casos previstos em lei. E isso, de acordo com a palavra de Deus, acho que é o mais sensato a se defender. Então, nesse caso do aborto, a esquerda não tem que ficar pleiteando liberar aborto para mulheres que não querem manter a gestação, porque para isso existem vários métodos contraceptivos. Então a mulher não precisa recorrer ao aborto além dos casos previstos em lei. E vindo para a direita, centro-direita e extrema-direita, se existem os casos previstos em lei, então direita, centro-direita e extrema-direita não tem que encher o saco querendo proibir, não. E outra coisa, por que a mulher que foi estuprada tem que ser duplamente punida? Com o estupro e com carregando aquela criança no ventre. Por que essa mulher tem que ser duplamente punida?
Você aí que é simpatizante da direita, da centro-direita, da extrema-direita, você acha que Deus se agradaria disso aí? Ah, mas aí a mulher pode pegar e doar, dar a criança para adoção. E a mulher precisa passar 9 meses correndo de repente risco, de repente uma gravidez de alto risco, de repente com aquela gravidez ali ela não consegue mais ter filho depois daquele, como infelizmente acontece com muita mulher, independente de ter sido estuprado ou não. Às vezes tem um filho, mal consegue ter um filho, não pode mais ter outro. Aí você acha certo essa mulher por arriscar a saúde dela, carregando no ventre uma criança que não foi ela que quis gerar? Então nós temos várias situações várias causas que a esquerda defende que bate de frente com a palavra de Deus, e temos várias causas que a direita defende que bate de frente com a palavra de Deus. Vamos lá. A direita, centro-direita e extrema-direita, defende o quê? Defende o capitalismo. Quanto mais capitalismo selvagem, melhor. Então o rico pode ser rico, cada vez mais rico, e o pobre fica lá cada vez mais pobre. Aí quando você vem para a Bíblia, você aprende a compartilhar. E você não vê isso no capitalismo, na direita. E você vê que esses pastores, principalmente esses que são neopentecostais, só sabem pregar isso: prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas a prosperidade é só para eles. Eles chegam na igreja no seu carrão de luxo, enquanto muitos dos fiéis mal têm dinheiro para comer, mal têm dinheiro para passar o mês. É verdade ou não é? Por outro lado, a esquerda defende uma política assistencialista que ela, na verdade, ela deveria ter um prazo de validade. Nesse momento que o Brasil vive, realmente a política assistencialista, que se traduz na Bolsa Família e em outros benefícios, é necessária sim, porque tem gente que depende desse dinheiro para comer. Mas existe também gente que se aproveita para não trabalhar e querer mamar na teta do governo. E cabe ao governo pesquisar, passar o pente fino, e cabe ao governo também criar políticas de geração de emprego e de renda para que cada vez menos pessoas precisem. O ideal é que o governo, seja ele qual for, crie mecanismos para que a pessoa possa se sustentar sem que precise da ajuda do governo. Mas se precisa de ajuda por algum motivo, então o governo tem que ajudar sim, tá? Coisa que a direita não gosta. E a esquerda às vezes quer demais. Então tem que encontrar um equilíbrio aí. Então, o verdadeiro cristão não se envolve com política, porque o púlpito é para ser usado para pregar somente e tão somente a palavra de Deus, a palavra que salva, que liberta, a palavra que traz confronto, conforto, exortação, ensino, edificação. É para isso que é o púlpito. Aí esses pastores, esses líderes que estão aí, que querem porque querem defender essa tese que o cristão tem que se meter com política, e eu defendo a tese que não tem. Nós cristãos seremos muito mais úteis usando os púlpitos das igrejas para pregar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, genuína. Nós temos que usar o púlpito para pregar a palavra cheios da unção de Deus. Não é de qualquer jeito não, tá? Não é como está aí, não, essa questão do comércio. Já preguei sobre isso muitas vezes, tá? Nós temos visto também realmente um evangelho corrompido por causa de pregadores que já se corromperam, pregam por dinheiro e não estão pregando a palavra genuína, a palavra verdadeira. Outros estão, muitos estão, graças a Deus, nas igrejas, nas redes sociais. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, e nós seremos muito mais úteis fazendo isso do que nos enfiando lá dentro para não conseguir fazer nada, porque não vai rolar, não adianta, não vai rolar. Então as nossas orações aqui de fora serão muito mais eficientes se nós nos dedicarmos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, é um amparo que eu digo, só você relembrar.
Assim diz o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, porque assim estarão abertos os meus olhos e estarão atentos os meus ouvidos às orações desse lugar. Essa é a nossa principal arma, a oração. E além da oração, ter a total liberdade para fazer, como os profetas no Antigo Testamento fizeram, como os primeiros apóstolos e pregadores no Novo Testamento fizeram na igreja primitiva, e como, graças a Deus, ainda tem gente fazendo aí, tá? Pregando a palavra verdadeira para poder então trazer despertamento, edificação, tá? Aí o pastor, não, mas eu sou cidadão. Beleza, tu é cidadão da porta da igreja para fora. O certo é, você que é pastor, que é líder, depois do culto, quem quiser me ouvir, a igreja reserve uma sala ou gabinete do pastor, um auditório, pátio, cantina, seja lá onde for, mas que nunca seja dentro do templo. O templo é para ser usado para adoração a Deus, a tribuna, o púlpito é para ser pregada a palavra de Deus. Não é para ser, né? Não é para ser dado o microfone na mão de político, não, de jeito nenhum. E se você está numa igreja que está corrompida desse jeito aí, vou te dar um conselho de boa, conselho de irmão, de servo de Cristo. Mete o pé dessa igreja, que essa igreja já perdeu a visão. Pode meter o pé. Conversa com o teu pastor, pede a bênção dele e vaza. Procura uma igreja que prega a palavra de Deus verdadeira. Procura uma igreja que prega a palavra de Deus genuína, tá? Pois é. Como eu estou falando, essa mensagem eu sei que ela está indo na contramão do que muita gente anda falando aí na internet e até dentro das igrejas, mas eu estou pouco me importando. Eu não tenho que andar na mesma mão errada, entendeu? Eu tenho que andar na direção certa, a direção que Deus manda. E aquilo que Deus já determinou na sua palavra, eu não posso fazer diferente. Não há amparo. E se alguém tentar dizer para você, mas José e Daniel foram políticos, não foram, não. Não foram, não. Político é aquele que vai lá e pede seu voto para vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, prefeito, presidente da república. Isso é ser político. Vamos lá. Quando um presidente da república, ou governador, ou prefeito nomeia seus secretários, esses secretários eles não são políticos. Ou no caso do presidente, nomeia os ministros, não são políticos. Eles não foram eleitos pelo povo para estar ali. Foi uma indicação, tá, de um presidente, ou de um prefeito, ou de um governador. Assim é no caso de José e no caso de Daniel. José foi indicado pelo faraó do Egito para coordenar toda aquela situação do plantio, dos 7 anos de fartura, armazenar comida para poder suprir mantimento para o Egito e para todo mundo, no caso, né? Todos os países naquela ocasião foram abençoados pelo trabalho de José, como administrador do Egito, como governador do Egito, guardou os mantimentos. Foi uma indicação do faraó. Daniel fez a mesma coisa na Babilônia, uma indicação de Nabucodonosor, o rei, para ele poder organizar ali, governar a Babilônia, manter tudo em ordem. Tá? Ele não foi eleito pelo povo para poder estar ali. Então nem José nem Daniel eram políticos. Então não existe base bíblica para que alguém venha defender que o verdadeiro cristão tem que se enfiar em política lá dentro. Não tem não. Não tem não. Estou te dando toda a base bíblica. Vai ser muito mais útil cá fora. Denunciando, por exemplo, a roubalheira que eles praticam, todo mundo sabe disso. O cristão, o verdadeiro cristão que não está lá dentro enfiado, envolvido, ele é muito mais útil cá fora, orando. Ele é muito mais útil aqui fora, como eu falei, denunciando os pecados, pregando a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta. Pois é. É assim que deve ser o verdadeiro cristão, não se envolver com política. E fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Continua aqui até o final, que tem muita coisa legal ainda para você
a assistir aqui nessa plataforma. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E quando você faz isso aí, você está sinalizando que você gostou do vídeo, você quer que mais pessoas vejam. E isso que eu estou pedindo para você é de graça, leva só alguns segundos e você vai estar me ajudando a divulgar o meu ministério. O ministério Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Você vai estar divulgando esse trabalho. E, poxa, vai me ajudar pra caramba. E os links de venda de todos os meus livros estão aí nos comentários. Aí tem o passo a passo para você ir lá e adquirir, tá? Bem, eu quero falar hoje sobre a série Acredite em Si Mesmo. Eu quero compartilhar com você a história de uma música, Don't Stop Believing, de um grupo chamado Journey. Vamos lá. Dentro do contexto, vou contar para você a história do Journey, que começou pela década de 70, vieram gravando alguns discos, mas sem relevância nenhuma, sem sucesso nenhum, e o conjunto estava para acabar, inclusive. Aquela coisa, teve integrante que saiu, aí o empresário pegou, resolveu que o conjunto tinha que ter um frontman, ou seja, um vocalista, um cara só para cantar. Aí contrataram o Steve Perry, que é nos Estados Unidos conhecido como The Voice. Ele participa do clipe da música We Are The World. Ele participa logo depois do Stevie Wonder. Semana passada eu falei do Bruce Springsteen. Então o Bruce canta o coro da música We Are The World, We Are The Children. Aí entra o Stevie Wonder cantando uma outra parte do refrão. E aí entra o Steve Perry, para você se localizar quem é. Então esse cara canta pra caramba. Então a partir daí, o Journey também contratou um tecladista. E aí esse tecladista, ele tem a ver com a música Don't Stop Believing. Beleza. O grupo reunido para preparar um novo disco em 1981. E escolhe repertório daqui, escolhe repertório dali. Chegaram para o tecladista, que era recém-chegado no conjunto, e perguntaram: vem cá, você tem alguma música que possa trazer para a gente? E ele falou: eu vou dar uma olhada na minha casa, que eu anoto num caderninho tudo que é conversa que eu tenho com meu pai. E aí é essa conversa que ele teve com o pai dele que deu origem à música Don't Stop Believing. A história foi a seguinte, vou contar para você aqui. Ele saiu de uma cidade pequena e foi para Los Angeles, cidade grande, tentar a sorte como músico. E batendo na porta, a porta fechada, desempregado, coisa e tal. E chegou um momento que ele não tinha dinheiro nem para levar o cachorrinho dele no veterinário. Então ele ligou para o pai pedindo ajuda. Pai, manda um dinheiro para mim, para eu poder levar o meu cachorro no veterinário. E ele começou a falar: pai, eu não estou aguentando mais isso aqui, eu não estou arrumando nada, eu quero voltar para casa. Eu não estou aguentando mais isso aqui, não vai dar certo. O pai dele virou para ele e falou: ó, cara, você não vai voltar não, você vai continuar aí, que você é um cara de talento, você não pode parar de acreditar não. É daí a frase, Don't Stop Believing, não pare de acreditar. Fica aí, cara, fica aí, se precisar de ajuda, eu te ajudo, fica aí, não volta não. Você vai conseguir e tal, e dando força pro filho. E o filho anotou essa conversa, coisa e tal, e contou essa história no conjunto, tal. Aí começaram a conversar como é que iam criar a melodia. Daí outro integrante da banda deu a ideia de colocar logo no começo da música a frase da garota da cidade pequena, Small Town Girl. A música começa com essa frase, Yes, small town girl. Já começa assim, falando da garota da cidade pequena. E aí começa a contar a história, coisa e tal, de não pare de acreditar, Don't Stop Believing. E justamente o que aconteceu? Criaram aí a melodia, a música estourou. Botou o Journey conhecido não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Essa música inclusive toca até hoje em qualquer rádio de música adulta contemporânea. Você escuta ela até os dias de hoje. Você escuta ela na propaganda de um banco. Tem um banco que faz a propaganda dele com essa música e coloca ali uma série de frases,
Tipo, quem vê o sucesso não vê o trabalho, não vê o processo, quem vê o palco não vê os bastidores. Eu tenho inclusive essas frases anotadas. Vou colocar aí nos comentários. Vou colocar essas frases aí nos comentários, tá? Para você ver. Então, a música é super conhecida. Então, para você ver, o cara não parou de acreditar. Porque, lembra que eu falei? Conversando com o pai dele, estava desempregado, não demorou muito, pintou o convite para ele entrar pro Journey. E foi dessa entrada dele pro Journey que surgiu aí a música, entendeu? Tem que falar isso aí, esse detalhezinho aí. Quando ele falou com o pai dele, ele estava desempregado, querendo voltar para casa, que ele não estava arrumando nada. Mas aí, como eu falei, pintou a chance para ele fazer um teste para ser tecladista da banda, Journey, e foi aprovado. Aí perguntaram a ele aí uma sugestão de repertório, ele deu a sugestão e deu como resultado a música Don't Stop Believing. Espero que essa história traga uma edificação para a sua vida. E como eu já falei em outros vídeos, quando eu conto essas histórias para você, é para você se ligar que enquanto os lá de fora, os que não têm o domínio da palavra de Deus, não têm o conhecimento da palavra de Deus, não dispõem das ferramentas que nós dispomos, que oração, estudo da palavra, para poder ir em frente, crescer, dar a volta por cima, eles, mesmo sem isso, eles vão em frente, não desistem, não param de acreditar, dão a volta por cima e lutam e correm atrás. E muitas vezes nós, como cristãos, no primeiro não, baixamos a cabeça e desistimos. Captou a mensagem? É por isso que eu trago essa série para você aqui. Então até o final do ano, foi o que Deus tocou no meu coração, eu vou fazer vídeos relacionados a essa série, para que você possa aprender com exemplos práticos e reais, que é possível não desistir, permanecer firmes. E se você quiser amparo bíblico, eu te dou, já falei isso e vou repetir. Paulo, certa feita, foi pregar em 3 cidades diferentes, Icônio, Derbe e Listra. Numa, as mulheres daquela região começaram a falar mal dele, ele foi caluniado, ele meteu o pé, não conseguiu pregar. Em outra, ele descobriu um complô para tentar sequestrá-lo, matá-lo, coisa e tal. Ele fugiu. Na outra, ele não teve tempo de fugir, apedrejaram ele. Aí, para ele escapar da morte, ele se fingiu de morto. Aí acharam que ele estava morto, pararam de apedrejar, porque ele se fingiu de morto. Quando ele viu que todo mundo foi embora, ele levantou, seguiu em frente. Aí você pensa que ele desistiu. Não. Você vai lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que tempos depois ele voltou nessas 3 cidades, Icônio, Derbe, Listra, pregou, teve conversão e ele fez a obra do Senhor. Então, além de eu te contar essas histórias de superação que vem de pessoas do mundo, né? Eu falo mundo, sistema de valores, pessoas que não dispõem das ferramentas que nós dispomos, eu te dou exemplo bíblico também, tá bom? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você me ajuda a divulgar esse ministério. Isso é grátis, leva só alguns segundos. Quando você faz isso, você está sinalizando que você está gostando do conteúdo desse vídeo, que você está gostando do conteúdo dessa plataforma. E se você ainda não me acompanha, se inscreve aí, me acompanha aí nessa plataforma. Assim você vai ser notificado que está entrando vídeo novo. Sempre estou colocando vídeo novo para você ver, para você ser edificado. Quero trazer para você o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É uma reflexão bastante séria, bastante profunda sobre o que nós estamos querendo para a nossa vida espiritual, sobre o que nós estamos buscando para a nossa vida espiritual. Olha como é que ficou bonita a cor da capa, ó. A primeira orelha, ó, tem um textinho aqui para abençoar a sua vida, uma reflexão. Primeira orelha. Na segunda orelha, eu tenho aqui as minhas redes sociais.
Na quarta capa tem um textinho também para edificar a sua vida. Um dos capítulos que eu tenho aqui no livro, Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, é o seguinte: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Pois eu vou te falar, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, significa que nós temos que usar filtros, muitos filtros, para podermos ser abençoados dentro do nosso lar, que é onde começa o verdadeiro avivamento. Começa ali, sabe? A construção diária. Que tipo de programa você assiste na TV? Você assiste aquele tipo de programa humorístico que faz piada com homossexual? Que faz piada com religião? Tipo, faz piada debochando das religiões de matriz afro? Faz piada debochando da religião evangélica? Faz piada debochando da religião católica? Você assiste esse tipo de programa? Você assiste esse tipo de programa que tenta fazer humor brincando com uma coisa tão séria e tão grave como o alcoolismo? Então, você coloca dentro da sua casa aquele tipo de filme que traz uma atmosfera pesada, uma atmosfera que tem a ver com terror, com zumbis andando, aquilo é coisa do demônio. Porque quando Deus ressuscita, Deus não ressuscita morto-vivo, Deus ressuscita e a pessoa volta à vida, tá? Todos os casos de ressurreição registrados na Bíblia, a pessoa não ficou que nem um zumbi, um morto-vivo. E o zumbi nada mais é do que isso, um morto-vivo. Quando Deus ressuscitou, todas as pessoas que Ele ressuscitou na palavra de Deus, elas voltaram à vida, não eram mortos-vivos. Bem diferente. Então, você permite que esse tipo de coisa entre na sua casa? Você permite que nas suas redes sociais entre conteúdo impróprio, inadequado, tipo conteúdo que não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida, no que diz respeito a não somente a um conteúdo que vai abençoar a sua vida com pregação da palavra de Deus, como esse que eu estou trazendo para você, ou vídeos que vão trazer um conteúdo que vai abençoar a sua vida no que diz respeito à cultura, tipo, tem vídeo, professor que faz aula de português, aula de história, aula de geografia, aula de matemática para quem gosta. Tem. Para quem gosta de cozinhar, tem vídeo pra caramba sobre o assunto, vídeos sobre saúde, sabe, médicos falando. Então tem muita coisa legal na internet. Mas e você? O que você está permitindo? O que é que você coloca dentro da sua casa através da internet, dos canais de streaming, das redes sociais em geral? Você coloca o quê? É vídeo de político xingando o outro? É vídeo de fofoca? Gente falando mal do outro? Levantando calúnia contra o outro? Eu vou pegar mais pesado agora. Você acessa pornografia sem que ninguém esteja vendo? Deixa eu te falar uma coisa. O principal, o maior de todos está vendo. Deus está vendo. Então você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher que está vendo pornografia. Você pode até esconder, pode até apagar os rastros das pesquisas aí no computador, no tablet, no celular, você pode até apagar. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ele é o principal. E aí, como é que faz? Aí você passa a semana inteira contaminando seus olhos com lixo, colocando coisa má diante dos seus olhos. Como é que você vai conseguir o verdadeiro avivamento? Como é que você vai alcançar esse avivamento? Como?
Não vai dar. Sinto muito te dizer, mas desse jeito não vai rolar não. Então esse primeiro capítulo eu falo sobre muita coisa. Eu fiz só uma apanhadinha assim de leve. Eu falo muita coisa com muito detalhe e com muito texto bíblico para você, tá? Esse livro está cheio de texto bíblico, tá? Para que você mesmo possa conferir, tá? Para que você mesmo possa ir lá. Você está aqui, ó. Você abre o livro, tá o texto bíblico já impresso aqui. Eu não cito só ele, tipo assim, Romanos 1, do 3 ao 5. Não é, eu não faço só isso. Eu coloco a referência e coloco o texto para você ler diretamente no livro, tá? Então, ó, os links de venda estão aí nos comentários. Estante virtual. O que você vai fazer? Você vai colocar na internet estantevirtual.com.br. Você vai lá na lupinha da pesquisa, coloca o nome do livro, Avivamento, onde ele começa. Sem o ponto, né? Porque o título é Avivamento, 2 pontos. Onde ele começa? Interrogação. Como alcançá-lo? Outra interrogação. Não. Você vai colocar direto, Avivamento, onde ele começa. Clica na lupinha, você vai entrar lá e comprar o livro. Ou, se você preferir e conseguir, clica no link que está aí. Estante virtual. Amazon. Mesma coisa. Bota amazon.com.br, vai lá na lupinha de pesquisa, bota lá Avivamento, onde ele começa. Clica na lupinha, você vai entrar e vai comprar. Ou clica no link. Se você conseguir, beleza. Não sei em que plataforma você vai estar vendo. Pode ser que você consiga clicar no link direto ou não. Mas já estou te dando passo a passo para fazer. E o outro site é o Um Livro. Vai colocar umlivro.com.br. Umlivro.com.br. Vai lá na lupinha, coloca lá Avivamento, onde ele começa, clica na lupinha e compra o livro. Entendeu? Está a um preço acessível e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração através dessa leitura aqui. E é um bom presente para você dar, não somente no Natal, que faltam 2 meses para chegar. Não somente no Natal que você pode dar esse livro de presente, mas você pode dar esse livro para alguém em qualquer época do ano, sabe? Alguém que você quer ajudar a se firmar na fé, você pode dar esse livro de presente. Alguém que por acaso esteja tipo mais fora do que dentro, você pode dar esse livro de presente para alguém, para essa pessoa. Essa pessoa que está desanimada, que está querendo servir a Cristo somente em casa, você pode dar esse livro para essa pessoa. Então, esse livro é para abençoar a sua vida, tá? E quando nós nos encontrarmos na igreja, me procura que eu vou ter um livro para você, tá? Preços bem acessíveis. E por falar em igreja, caso você queira que eu pregue na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários, é só chamar, tá? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que você tenha uma ótima leitura. Chegamos na palavra de Deus. Não seja como filho pródigo. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você sinaliza que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, e você me ajuda a divulgar esse ministério, você me ajuda a divulgar esse canal, você me ajuda a divulgar essa plataforma, você me ajuda a divulgar esse trabalho. E os links de venda de todos os meus livros estão aí nos comentários, é só seguir o passo a passo, clicar, comprar. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Não seja como filho pródigo. Essa é a mensagem a partir de agora. Eu vou fazer a leitura com calma e vou meditar aos poucos, tá? Porque o texto é grande. Vem comigo. Disse Jesus, né? Vamos lá. Para explicar ainda melhor
o cabeçalho do texto é a parábola do filho pródigo. Para explicar ainda melhor esse assunto, Jesus contou-lhes a seguinte parábola. Então vamos lá. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. Estou no verso 11. Verso 12. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Verso 13. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Então vamos lá. Vamos meditar nesses 3 versos aqui que eu li, tá? Do 11 ao 13. Nós podemos aqui, nesses 3 versos, trazer para você algumas informações bastante importantes. A primeira delas eu vou fazer uma inferência. Ou, para ficar mais claro o que eu quero dizer, vou usar um argumento extra-bíblico. É um argumento que não está escrito na Bíblia, mas é um argumento que nós pregadores podemos usar desde que não fira o texto, desde que não bata de frente com a exegese, desde que não bata de frente com a hermenêutica e desde que faça sentido a todo o contexto do texto em questão. Então vamos lá. Esse filho, o mais novo, ele não acordou do nada querendo o dinheiro dele para meter o pé. Ele já vinha antes discutindo com o pai essa questão. Ele já vinha antes enchendo a paciência do pai com relação a essa questão. Ele já vinha antes de rebeldia com o pai. Por que é que eu afirmo isso? Porque nesses 3 versos que eu li, você não vê o pai falando para ele: poxa, meu filho, se você for embora, vai ficar muito pesado aqui só para mim e para o seu irmão. E aí nós podemos afirmar que esse jovem ficava dentro de casa à toa, sem trabalhar, sem contribuir sem ajudar o irmão dele lá na lida diária da fazenda, e ficava pela cidade, né? Pela área urbana. Eles viviam na fazenda. Então esse filho pródigo vivia pela cidade, com os amiguinhos, com os parça, e aí achou que tinha que viver daquele jeito, certo? Então eu estou usando esses argumentos aqui para você entender que houve uma ação rebelde sistemática antes desse filho pródigo chegar nesse momento aqui sinistro, que é, entre aspas, matar o pai em vida. Porque na verdade esse dinheiro que ele pediu, ele só teria direito a ele após a morte do seu pai. Assim como é no Brasil. Nenhum filho tem direito a herança nenhuma, a não ser depois da morte do pai ou da mãe. Isso de acordo com a vontade do Senhor, né? Porque muitas vezes o que o Senhor permite é a inversão da ordem natural das coisas. Ao invés do filho enterrar pai, muitas vezes é pai que está enterrando filho. Então, tem tudo isso aí. Sendo assim, esse pai ficou sem saída. Não ia adiantar ele ficar debatendo. Esse pai, ele concordou em dividir a herança entre os filhos. E você vê que esse filho estava tão ansioso para meter o pé que o próprio texto que eu li para você diz: poucos dias depois ele juntou tudo e vazou, foi para longe, cidade distante. E o texto nos diz que ele gastou de maneira irresponsável. Aí volta aquilo que eu falei para você: esse garoto não se preparou nem para exercer a profissão da fazenda, ele não aprendeu nada, nunca trabalhou na fazenda porque não quis, que a oportunidade ele tinha. Porque esse filho com esse dinheiro, se ele soubesse trabalhar com fazenda, ele compraria uma fazendola para ele, um sítio, uma coisa pequena, e começaria a própria vida, a própria criação. Esse filho não estudou para ter a profissão da cidade, as profissões urbanas da cidade,
para montar um negócio lá, coisa e tal, não tinha preparo nenhum. Ele simplesmente foi e torrou o dinheiro. Então, do 11 ao 13, você medita nisso aí que eu falei para você. Vamos continuar a leitura. Verso 14. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos continuar a leitura. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo... Não, vamos parar aqui. Continuar. Então, vou ler só do 14 ao 16. Foi o que eu li agora, esses três. 14 ao 16. Vamos aprender alguma coisa aqui com relação a esse texto. Nós vimos, pegando o gancho do verso 13, que ele torrou o dinheiro todo de maneira irresponsável. O esparsa, né? Nessa hora juntou um montão de mulherzinha, e ele com certeza pegou as mulherzinhas ali, as prostitutas. Nós vamos chegar lá, mas já estou te adiantando aqui. Nós vamos chegar que o texto que nós vamos ler vai te dar esse embasamento aí que eu estou pregando para você. Então, torrou. E pagando as coisas para geral, como a gente vê nos dias atuais aí. Um monte de gente ingênua, boba, que tá bem de vida, aí fica botando geral dentro de casa, pagando tudo e chama os outros para ser, não, deixa que eu pago, pá. Só que quando dá ruim, quando perde o emprego, geral mete o pé, não é verdade? Foi o que aconteceu aqui. O dinheiro acabou, veio uma crise financeira naquela cidade, a fome. Cadê os amigos? Vazaram, meteram o pé. Aí, lembra que eu falei ainda há pouco? Esse jovem não tinha preparo nem para trabalhar numa fazenda, porque ele não quis aprender com o pai dele, nem com o irmão dele, e nem tinha preparo para trabalhar na cidade, nas profissões da cidade. E ficou batendo de porta em porta. Ele sem dinheiro, você imagina, maltrapilho, fedido, certamente tomava era porta na cara, ninguém dava comida para ele. E aí, aquele homem, ele não deu um emprego para ele. Ele simplesmente mandou ele ficar lá, ó, no chiqueiro, cuidando dos porcos. Vai para lá cuidar dos porcos. E aqui a gente vê que ele passou a maior humilhação, uma das maiores humilhações da vida dele. Porque caso você não saiba ou tenha esquecido, para um judeu, cuidar dos porcos era uma tremenda humilhação. Judeu não cuidava de porco, judeu não criava porco. Então ele foi pedir emprego a um homem que nem judeu era. Olha onde ele foi parar, a cidade que ele foi parar. E ele então, ele foi lá cuidar dos porcos, ninguém dava comida para ele, ele desejou disputar as vagens, né? Como está no texto aqui, em alguns textos tem alfarroba. Em português, claro, é lavagem, que é o que a gente vê que em chiqueiro normalmente, quer dizer, hoje em dia não. Os porcos que são criados para abate, para o consumo humano, são criados com ração, coisa e tal. Mas antigamente eram criados com aquela lavagem. E era isso que ele queria comer, de tanta fome que ele tinha, mas ninguém dava nada para ele. Então aí ele entendeu que pecado tem consequência. Então é isso que eu quero trazer para você, ó. Pecado tem consequência. Grava a seguinte frase: escolhas boas têm recompensas, escolhas ruins têm consequências. Vou repetir a frase para você. Escolhas boas têm recompensas, escolhas ruins têm consequências. Vamos continuar a leitura?
Então vamos entrar no verso 17. Ele já caiu na real, né? Vamos lá. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. No verso 17. Verso 18. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. E já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então, nesses 3 versos que eu li para você, esse filho captou, caiu na real e entendeu que somente perto do pai dele, lá com o pai dele, queria ter fartura. Isso, ele falando que os empregados do pai dele tinham fartura. E então ele entendeu que a escolha errada que ele fez gerou essa consequência aí. Ele torrou o dinheiro. E você sabe muito bem que essa parábola ela tem a ver com o mundo espiritual. O pai é a simbolização do próprio Senhor. E o filho pródigo é a simbolização de pessoas como eu e você. Entendeu? Mas eu vou falar mais na frente sobre isso aí. Então esse filho, ele captou a mensagem, ele caiu na real, ele entendeu, foi humilde para reconhecer que errou, conversando com ele mesmo. Ele entendeu que ele precisava consertar a vida dele. Mas ele não ficou só da boca para fora, ele tomou atitude. E nós vamos ver agora a atitude que ele tomou. Vem comigo aqui. Verso 20. Porque tem muita gente que só fala, mas não faz. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Vamos para o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Então eu li para você do 20 ao 24. Então você viu que esse filho não ficou só com aquele chororô, como muita gente faz até o dia de hoje. Sabe que errou, mas não toma atitude para consertar. Sabe que está errado, mas não toma atitude para consertar. Eu estou falando para você que está vendo esse vídeo aí, de repente você está vendo que a sua vida está na direção errada, você sabe que está na direção errada, você se afastou da presença de Deus porque você quis. Não adianta, foi uma escolha sua. Não adianta você dizer: ah, mas eu me decepcionei com o pastor. Eu me decepcionei com pastores em 41 anos de vida cristã, mas eu nunca saí da igreja, não. Eu me decepcionei com pastores. Posso contar aqui, vou botar aí, 4 pastores que passaram pela minha vida como meus pastores. Eu me decepcionei com eles. Decepção pesada. Decepções pesadas. Não posso falar aqui,
porque são coisas muito pessoais e que até envolvem outras pessoas. Mas eu 4 pastores me decepcionaram. Eu nunca saí da igreja por causa deles, não. Eles não merecem que eu abandone Jesus por causa do que eles fizeram comigo. As decepções que eles me causaram. Eles não merecem. Até porque eles vão dar contas a Deus. Naquele dia, eles vão se apresentar diante de Deus e Deus vai cobrar deles o que eles fizeram comigo e que me decepcionaram. Mas eu nunca saí da igreja por causa disso. Então, eu saí da igreja porque eu não consegui resistir à tentação. Mas não é fácil resistir à tentação. A música do Thales Roberto, ele fala: todo dia o pecado vem e chama, todo dia as propostas vêm e chamam, todo dia vem as tentações e chamam. E é uma grande verdade. Essa música, essa parte da música, ela contém uma grande verdade. Todo dia a gente tem que matar um leão. Todo dia tem tentação vindo sobre minha vida. Eu tenho que matar um leão por dia. Eu tenho que estar ligado espiritualmente para eu não cair. Eu tenho que estar ligado espiritualmente para segurar a onda, assim como você. Agora, isso é escolha. É escolha. Eu sei que de repente vai ter gente dizendo: mas a gente que é cristão tem a responsabilidade. Sim, tem a responsabilidade, claro, com certeza. A responsabilidade está na mão da gente se manter firme diante de Deus, mas é uma escolha. Tem gente que quer viver uma vida zoada. Escolhe viver uma vida zoada de qualquer jeito. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então esse filho pródigo tomou atitude, ele voltou. E você percebeu que no texto a Bíblia nos conta que o pai, ele foi ao encontro do filho antes do filho chegar. O pai estava na porteira. Por que isso? Deixa eu contar para você uma história. Havia um costume entre os judeus que um filho rebelde, quanto mais isso está na lei, você pode conferir, você vai encontrar isso. Talvez no livro de Levítico você encontre toda a disposição das leis ali, talvez você vai encontrar no livro de Levítico. Vai encontrar no livro de Deuteronômio também. O que acontece ali? Um filho rebelde, quanto mais, como está no texto, onde você encontrar você vai ler, ele poderia ser apedrejado até a morte pela população. Então aquele pai estava ali, para na hora que ele visse o filho dele aparecer, na hora que ele visse o filho dele chegando, ele ir ao encontro para não permitir que fizessem mal a ele. Porque quando aquele pai estende a mão para aquele filho perdoando, automaticamente ninguém tem autorização para apedrejar aquele filho se o pai perdoou. Então esse gesto desse pai foi para isso. E você vê que esse pai não se importou de abraçar um filho fedido, maltrapilho, bafudo, cecesudo. Ele foi lá e abraçou e beijou. E quando esse filho falou que ele não era digno de ser chamado filho, esse pai mandou dar um anel para ele, para mostrar: meu filho, o teu lugar na família está garantido. O teu lugar na família está garantido. Botou o anel no dedo, mandou preparar sandália nova, roupa limpa, preparar o banho, para aquele filho se recompor. E esse pai programou uma festa, um novilho gordo, para poder todo mundo se alegrar. Assim a Bíblia nos diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Se você que está vendo esse vídeo aí, não sei qual é a sua situação, se você hoje decidir abrir seu coração para Jesus e recebê-lo, ou voltar para a presença do Senhor, pode ter certeza que vai ter uma festança no céu. Esse é o símbolo que a parábola nos conta. Então, eu li do 20 ao 24, vamos ler o verso 25. Vem comigo aqui. Mas o filho mais velho, estava nos campos, trabalhando. Quando
quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o verso 26, olha o verso 27. O servo explicou: seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Verso 29. Porém, ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecê-lo, a obedecer às suas ordens. E durante todo este tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo. Então nós lemos até o verso 30, 25 ao 30. Aqui nós vemos outra faceta desse texto. O filho mais velho, enciumado, chateado, não conseguiu entender o tamanho da obra que Deus havia feito na vida do seu irmão mais novo. E isso, traduzindo para o que a gente vê nos dias de hoje, é o que acontece, infelizmente, com pessoas que não conseguem entender quando uma pessoa que vem de fora recebe Jesus ou volta para Jesus. Aí quando entra para a igreja, quando volta para a igreja, começa a ser perseguida por essas pessoas com esse mesmo espírito do filho mais velho. Sabe? Não consegue entender como é que Deus consegue transformar aquela pessoa. Então essas pessoas não conseguem entender o tamanho da mudança que Deus operou na vida desse rapaz que voltou para casa. Então esse filho mais velho simboliza, no caso, esses religiosos que nós temos aí, que muitas vezes não tem misericórdia para entender. Ele já foi logo cobrando ao pai: poxa, pai, eu sempre obedeço, trabalho feito um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Aí esse teu filho, não falou: pô, meu irmão, esse teu filho gastou teu dinheiro com prostitutas, o senhor faz uma festa para ele. Então esse filho não entendeu o tamanho da misericórdia de Deus, porque o irmão dele voltou para casa e voltou com saúde, voltou vivo, voltou com saúde. Poderia ter voltado num caixão, poderia ter simplesmente chegado a notícia: pô, aquele cara foi, de repente alguém avisar: pô, o fulano, o filho pródigo, foi preso, mataram ele por aí, se envolveu numa briga, morreu de overdose, entrou em depressão, se matou. Poderia ter acontecido qualquer coisa, mas esse filho voltou para casa vivo, com saúde. Voltou quebrado emocionalmente, né? Voltou quebrado espiritualmente, mas voltou. Então, agora nós vamos ler os 2 últimos versos, o pai explicando para ele. Vamos lá. Olha, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu.
Porém, é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Então, nesses dois versos, o pai, que é a simbolização do próprio Deus, está dizendo para esse filho mais velho, que é a simbolização do religioso que nós temos hoje, do crente, vamos dizer assim, do religioso, não do cristão. Crente é uma coisa, cristão é outra. Religioso é uma coisa, cristão é outra. Então esse pai, que é a simbolização do próprio Deus, exorta esse filho mais velho, que é o religioso, que é o crente. Olha, deixa eu te falar uma coisa, entende aqui o que eu quero te dizer. Eu sei que você está comigo, e tudo que eu tenho é teu. Eu sei disso. Você não precisa ficar dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu sei quem você é. Eu sei que você está comigo. Eu sei disso. Aí ele fala, porém, é justo a gente fazer festa, comemorar a volta do teu irmão. Ele é teu irmão. Então, é como se Deus estivesse falando para o religioso se tocar e entender, ó, esse aí que está entrando agora, ele é teu irmão. Ele estava morto lá fora e eu restituí a vida a ele. Ele estava perdido lá fora e ele foi encontrado. E é isso que esse pai fala para esse filho pródigo. E é isso que Deus está transmitindo para você. Que de repente você pode estar me vendo aí e ter essa mentalidade aí desse religioso, desse crente, que às vezes fica olhando torto para alguém que se converteu, mas ainda está caminhando, se converteu, mas veio lá de fora. Aí vem com as tatuagens, vem com os piercing, vem com toda a história dele do mundo. E vai passando pelo processo da libertação, que é diário, né? Vai passando pelo processo da santificação, que é um processo, entendeu? Vai mudando a linguagem, vai mudando a forma de vestir, vai mudando uma série de posturas e procedimentos. Deus vai fazendo a obra. Então esse pai, que é o próprio Deus, está alertando a esse filho, que é a simbolização do religioso, do crente, para ele entender que aquele filho pródigo mais novo estava ferrado no mundo, estava jogado lá, estava morto. Pois é. E é isso. Então não seja como o filho pródigo. Essa meditação poderosa é para que você possa entender isso. Jesus, quando compartilhou essa parábola, foi para trazer esse ensino, para mostrar que o pai é a simbolização do próprio Deus, o filho mais velho é a simbolização do religioso, do crente, o filho pródigo é a simbolização de pessoas como eu e você, que estávamos longe de Jesus, estávamos mergulhados nos nossos próprios pecados e recebemos do Senhor uma chance de consertarmos a nossa vida. Os amigos representam o quê? Representam as tentações, as coisas que o mundo tem para oferecer, entendeu? Os amigos, as prostitutas representam isso aí, que é o que o mundo tem para oferecer, para tirar a gente da presença do Senhor, com esse engano. Parece tudo muito bonito, como está lá em Provérbios: há caminho que ao homem parece perfeito, mas seu fim leva à morte. O que é isso que o mundo, o sistema de valores que está aí, tem para oferecer, entendeu? É o sistema hedonista. O hedonismo é a busca pelo prazer a qualquer preço. É o que o mundo tem para oferecer, é o que esse sistema de valores tem para oferecer. E isso é simbolizado aqui pelos amigos e pelas prostitutas. O homem que deu o emprego lá, que deixou o filho pródigo ficar lá, é aquela pessoa que às vezes quer ajudar uma pessoa que está caída, mas
quer ajudar, mas não tem lá essa condição toda, não tem lá esse interesse todo, mas para poder fazer um papel bonito, ele ajudou. De certa forma, ele ajudou. Não pagou um salário pro cara, não combinou nada, fica aí, toma conta dos porcos. Entendeu? E esse trecho dessa parábola simboliza a humilhação que muitas vezes quem está afastado da presença do Senhor passa. Muitas vezes come resto. Você quer ver? Pessoas que se envolvem, por exemplo, com vícios, são muito humilhadas. Porque muitas vezes tem que se sujeitar, às vezes não tem dinheiro para beber nem para usar droga, tem que se sujeitar a certas coisas para poder ter acesso à bebida, para poder ter acesso à droga. O mundo faz isso. As pessoas ficam rindo, ficam debochando. Então esse trecho aqui simboliza as humilhações que o mundo, esse sistema de valores, faz a pessoa passar. Amém? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para você hoje. E o tema da mensagem foi: não seja como o filho pródigo, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. E o meu desejo sincero é que esse texto ele traga uma edificação muito grande para a sua vida. O meu desejo é que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. E você que está vendo esse vídeo aí, você está na presença do Senhor ainda? Você está caminhando na igreja? Permanece firme, permanece. Busca o Senhor cada dia mais. Busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ore continuamente. Você está meio balançando, meio desanimado e tal, com tanta coisa que você vê acontecendo aí dentro da igreja, você está se afetando? Firma teus passos na presença do Senhor. Não se liga no que está ao redor para te atrapalhar, não. Foca os teus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Coloque os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Faça isso. Você não aguentou o rojão, desviou. Você está vendo esse vídeo aí? Aproveita a chance, volta para Jesus. Aproveita. Faça como o filho pródigo fez. Reconheça seus erros, reconheça seus pecados, peça perdão ao seu pai. Seu pai está de braços abertos. É só você dizer que quer o perdão dele, que ele vai até você. Ele não vai pensar duas vezes, como ele foi na direção do filho pródigo. E você, de repente, nunca teve esse encontro com Jesus, está sentindo desejo? Aproveita, essa é a hora. Você está vendo que os dias estão se findando. O final dos tempos está chegando. Você está vendo aí guerras, rumores de guerras. A data de hoje, 11 de outubro de 2024, que eu estou gravando esse vídeo, guerra entre a Rússia e a Ucrânia, guerra de Israel com Hamas, guerra de Israel com Hezbollah. O Irã está querendo partir para cima de Israel, já está aquela tensão entre os dois. Fome na África, furacão nos Estados Unidos, instabilidade política em vários países aí ao redor do mundo, instabilidade econômica em vários países ao redor do mundo, pai matando filho, filho matando pai, irmão se levantando contra irmão. Pois é. Então você está vendo que o final dos tempos está se aproximando. Está com dúvida? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 24 e entra pelo capítulo 25 e lê. Tira suas próprias conclusões. A Bíblia por si fala. É isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que Ele continue falando poderosamente com você.
E mais uma vez, muito obrigado porque você ficou até aqui, você prestigiou esse ministério, você recebeu da parte do Senhor, espero que você tenha recebido. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você está sinalizando que gostou e quer que mais pessoas vejam, e assim você está me ajudando a divulgar o ministério que Deus colocou no meu coração. Você está me ajudando a divulgar esse trabalho. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.